O que é a igreja para você? O prédio? O grupo de louvor? As cadeiras? Se você tem essas dúvidas, preste atenção, porque agora o pastor Adriano irá respondê-las. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Se você não me conhece, meu nome é Adriano, pastor da AVC International Church, Swindon. Eu sou pastor do ministério em inglês. A gente é uma igreja de todas as nações, não só inglesa, mas também como polonesa, portuguesa, brasileira, alemã, todas as nações. E eu gostaria também de estar lembrando a todos que o pastor Gesiel, ele não está aqui hoje com vocês, porque ele continua no seu propósito de 21 dias, e ele conta com a tua oração, ele conta com a minha oração. E hoje eu gostaria de estar ministrando uma palavra sobre a igreja. Seria... Quem é a igreja? Essa é a grande pergunta. Acredito que muitas pessoas, quando se referem à igreja, elas pensam a igreja como um lugar, como as igrejas católicas, com aquele monte de santo, uma cruz, ou como as igrejas hoje em dia, as evangélicas, que são igrejas bonitas, com palco, com música, com mesa de som, câmeras. Mas quem na realidade é a igreja? Você acredita também que a igreja seria um prédio? Você acredita que a igreja é uma mesa de som, são equipamentos musicais? Você acredita que a igreja é o pastor? Você acredita que a igreja é o grupo de louvor? Você acredita que a igreja seria as mulheres ou o grupo que olha pelas crianças? Quem que você acredita que é a igreja? Eu acho que é muito importante a gente entender que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é esse prédio, a igreja não é apenas o pastor. O pastor, sim, ele faz parte da igreja, mas ele não é a igreja sozinho. A igreja não é só o grupo de louvor. O grupo de louvor, sim, é parte da igreja, mas não é apenas o grupo de louvor. Mas a igreja em si é o pastor, o grupo de louvor, as pessoas que olham pelas crianças e a congregação junto. Isso forma a igreja, isso forma o corpo de Cristo. A Bíblia é bem clara que o corpo de Cristo é formado por muitas partes. Temos cabeça, mão, temos pé, e do mesmo jeito a igreja é formada por muitas partes. Temos diferentes características, temos diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir, mas essa união das pessoas formamos a igreja. E é muito importante a gente entender como... Eu tenho meu relógio aqui, um relógio bonito. E quando a gente olha só a parte de fora do relógio. Eu posso estar vendo as horas, os minutos, mas é muito difícil a gente conseguir ver o que tem dentro desse relógio. O relógio ele é formado por muitas pequenas partes, conectadas uma com a outra, que essa junção delas, quando elas movem todas juntas, elas nos produzem as horas. E é a mesma coisa com a igreja. A igreja é formada por pequenas partes, a igreja é formada por grandes partes também, mas a união de todas essas partes juntas que fazem com que o relógio, a igreja, se movimente. Deus nos criou não para que a gente viva vidas separadas. A gente vê muito aqui na Europa, a gente vê no Brasil também, pessoas em depressão, porque elas começam a se sobrecarregar, a vida delas são tão sobrecarregadas, elas não têm mais a oportunidade de estar se conectando com outras pessoas, fazendo ciclos de amizade, tendo grupos, elas começam a viver uma vida solitária, e porque Deus nos criou para que a gente viva em grupo, essas pessoas começam a entrar em depressão. E é muito importante a gente entender como Deus nos criou para ser um grupo, Deus nos criou para ser uma igreja, não uma igreja. Para ser sincero com você, a gente não precisa dessa building, a gente não precisa
de igrejas gigantescas e nada disso. A gente não precisa de nada disso. A gente pode unir um pequeno grupo e ali fora a igreja está ali, porque a igreja é formada de pessoas e não de uma building. Mas é muito importante a gente ter um lugar que a gente possa estar se socializando junto, que a gente possa escutar uma boa música, mas isso em si não é a igreja. E é muito importante para a gente entender também que, como no meu corpo, vamos pensar, eu tenho minha cabeça é completamente diferente do meu pé. Minha mão direita, olhando, é muito parecida, mas na realidade elas são diferentes. Da mesma coisa acontece na igreja. A gente tem muitas pessoas diferentes uma da outra, mas nem por isso o meu corpo, não é porque minha mão é diferente, eu vou deixar minha mão aqui, meu corpo vai continuar seguindo sem minha mão. Não, a gente precisa. Eu preciso da minha mão, eu preciso do meu dedo, eu preciso do meu pé, do mesmo jeito na igreja. Independente das diferenças que temos um com os outros, a gente tem que aprender a viver junto, a gente tem que aprender a aceitar um ao outro, entendeu? E não desistir, do mesmo jeito que, como um corpo, não tem como tirar pedaços, não, a igreja também não, a gente é muito importante, cada um na igreja, independente se você varre o chão, ou se você prega, ou se você está no grupo de louvor, se você é um evangelista, independente do que você faça, você tem tua parte importante para jogar, para estar usando na igreja. Independente se você dá os teus dízimos e você está ali, apenas uma pessoa nova entra, você vai ali, dá um sorriso e um abraço, você tem a sua parte importante para você está participando na igreja. Como um relógio, imagine, se você abre o relógio, vão ter pequenas partes e grandes partes. Se você tirar uma partezinha pequena dali, o meu relógio não vai funcionar mais. E é esse mesmo o caso da igreja. A igreja precisa de todas as partes, independente se é uma parte pequena, uma parte grande. Se você, até agora, você não sabe exatamente qual que é a tua parte para estar fazendo na igreja, começa a fazer as pequenas coisas. A Bíblia é bem clara, se você for fiel no pouco, Deus vai te abençoar no muito. Então começa a fazer, independente se for para você quando um visitante chegar, para você chacoalhar a mão dele, cumprimentar aquela pessoa, dar um sorriso, um abraço e fazer com que aquela pessoa se sinta bem em estar entrando na nossa igreja. Faça o que for, desde o pequeno ao grande, faça alguma coisa para que você comece a ter alguma funcionalidade na igreja. Uma das coisas que eu gostaria também de estar comentando com vocês é o que é a obrigação da igreja. Qual que é a função da igreja? Tudo bem, a gente já entendeu que a igreja não é apenas o pastor, a igreja não é apenas o grupo de louvor, a igreja é a junção de todas as pessoas, todos os membros da igreja, cada um tem sua parte, cada um tem alguma coisa para se fazer, independente, desde o menor até o maior função na igreja, todas essas funções são muito importantes na igreja. Já entendemos que somos o corpo de Cristo, né, que temos que viver em comunhão um com os outros, porque um corpo para andar junto não tem como a gente deixar um pedaço ali para trás, não tem como. Interessante até porque eu já escutei pessoas falando, eu tenho Deus aqui no meu coração, mas eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar em comunhão. Lógico que você precisa, sabe por quê? Porque Deus nos criou para estar em comunhão um com os outros. E se você, a partir do momento que você aceita Cristo na tua vida, você começa a fazer parte da igreja. E se você não está conectada com o teu corpo, imagina, você é um dedo desconectado do corpo, você é uma mão, então é muito importante que você faça parte da igreja. Amém? E voltando qual que é a obrigação da igreja? O que você acha que é a obrigação da igreja? A igreja é para que a gente venha todos os domingos, pule e cante algumas musiquinhas e, que bom, e volte. A igreja é aquela nossa oportunidade para
para estar indo na cantina depois, comer uma coxinha, ou, de certa forma, estar socializando com os nossos irmãos, ou talvez fazendo um business, ou para que a gente possa arrumar um emprego. O que você acha que é a obrigação da igreja? Qual que é a função da igreja? A igreja, hoje em dia, o que você acha? O que você acha que é essa obrigação? Qual que é essa função da igreja? Como já foi dito, a igreja é o corpo de Cristo. Então, para que a gente possa entender qual que é a obrigação e qual que é a função da igreja, a gente tem que ver qual que era a função, qual que era a obrigação de Cristo quando ele veio ao mundo. O que ele veio fazer? Cristo veio ao mundo para dar a sua vida para que outras pessoas possam ser salvas. Isso foi ele teve que morrer na cruz para que pessoas fossem salvas. Essa foi a primeira coisa que Cristo veio ao mundo. Ele veio para que as pessoas doentes fossem curadas. Não apenas pessoas doentes fisicamente, ele operou diversos milagres, mas quando ele fala sobre cura, ele fala sobre a cura espiritual, ele fala sobre a cura no coração das pessoas. Existem muitas pessoas machucadas e ele veio para que essas pessoas fossem curadas, ele veio para os pecadores, ele veio para que vidas fossem transformadas. E da mesma forma, hoje, essa é a obrigação da igreja. A obrigação da igreja é para que a gente pague um preço pelas vidas lá fora, que a gente pague um preço para os pecadores, que a gente pague um preço para que vidas sejam transformadas para o louvor e a glória do Senhor, para que essas pessoas possam ser transformadas, para que essas pessoas possam ser curadas. A igreja tem obrigação na comunidade. É muito fácil, muitas vezes a gente fala, Jesus te ama, mas a gente, na realidade, palavras são só palavras. É muito importante que a gente possa estar demonstrando o verdadeiro amor de Cristo. Ele falou para os discípulos, vai, come com eles, cure eles, então diga que o reino de Deus está próximo. Então ele fala, vai e coma com eles. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer, vai e conheça eles. O que acontece quando você senta em uma mesa para você estar almoçando com a tua família ou com os teus amigos? Você conversa, de certa forma, você começa a conhecer mais dessas pessoas. Então é muito importante para que a função da igreja é que a gente vá, coma com as pessoas, que a gente não coma apenas comendo um prato, mas que a gente possa conhecer outras pessoas. Você pode bater na porta do teu vizinho do lado e falar, olha, tudo bem? Meu nome é tal, você gostaria de vir para um café? Daí essa pessoa vem, você começa, de certa forma, a dialogar com essa pessoa, você começa a conhecer mais essa pessoa, e essa pessoa, de certa forma, vai criar um relacionamento com você. A partir do momento que você tem um relacionamento amigo com essa pessoa, você vai poder, então, tá descobrindo quais são os machucados no coração daquela pessoa, quais são as dificuldades, alguma forma que você possa estar aplicando a cura para aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa é tão solitária, não tem amigo, não tem ninguém, mas você pode estar, então, fazendo uma amizade, sendo um amigo verdadeiro para aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa precisa de alguém para fazer uma mudança, mas ela nunca pode contar com ninguém, mas você está ali para curar, você está ali para preencher um vazio. Então você está ali para ajudar com uma mudança, você está ali para ajudar, às vezes, cozinhar alguma coisa para aquela pessoa, você está ali, de certa forma, talvez para cortar uma grama, para mostrar o verdadeiro amor de Cristo, para curar aquela pessoa de alguma forma. E quando a gente fala, tem muitas vezes a gente não vai exatamente, a gente vai tentar se aproximar, ser um amigo daquela pessoa, mas é muito importante a gente entender que você pode ver, o primeiro passo foi, você come com aquela pessoa, daí você aplica a cura na vida daquela pessoa, foi isso que Jesus, vai, come com elas, cure elas e fale que o reino de Deus está próximo. Então você comeu com elas,
se socializou, você de certa forma, você tem um amigo agora que você pode se contactar, aquela pessoa se abriu, você já sabe às vezes aquela pessoa está com alguma dificuldade no casamento, alguma coisa assim, então de certa forma você pode estar falando, posso orar por você, posso fazer não sei, a gente pode estar conversando, posso levar você para a nossa igreja, você pode conhecer o nosso pastor, ele pode estar ajudando no teu casamento, alguma coisa. Então, de certa forma, aquela pessoa está sendo curada. Mas, muitas vezes, essas pessoas vão ser curadas, mas elas não vão querer nada com Deus. Elas vão falar, não, foi bem, é muito bom estar aqui com você e tudo mais, mas eu não gosto muito desse negócio de igreja, isso não é para mim. Nossa obrigação é sim falar, não, a palavra de Deus fala isso, eu gostaria de te falar a verdade. Mas do mesmo jeito que Cristo nos deu o livre-arbítrio, aquela pessoa também tem o livre-arbítrio de decidir se ela quer seguir uma religião, ou uma religião não, se ela quer seguir a Cristo ou não. Então, a gente tem que dar um espaço, e muitas vezes o único que vai poder convencer aquela pessoa é o Espírito Santo, porque a Bíblia é bem clara que a nossa guerra não é contra a carne, mas a nossa guerra é contra os principados e potestades. Então, muitas vezes, a gente continua sendo amigo daquela pessoa, a gente continua curando aquela pessoa de certa forma demonstrando o amor de Cristo para aquela pessoa, para que ela possa entender que a gente está ali independente da religião dela, independente da decisão dela. E, ao mesmo tempo, a gente pode estar orando e pedindo uma oportunidade para Deus, para que a gente possa, até então, está pregando o evangelho e para que aquela pessoa possa ser transformada. Mas agora vamos conversar sobre o alicerce da igreja. Qual que é o alicerce da igreja? É muito importante que a gente entenda, se a gente quer construir uma igreja grande, qualquer prédio que você vai construir grande, você sabe que quanto maior for o prédio, mais profundo vai ser o alicerce. É do mesmo jeito a igreja. Eu acredito que Deus tem um propósito imenso aqui na Inglaterra, aqui no Reino Unido, na Europa e até no mundo todo com a nossa igreja. E além de Deus precisar de todos nós estarmos trabalhando juntos, é muito importante para que a gente possa construir uma igreja grande, a gente tem que ter um alicerce muito profundo. Mas qual que é o alicerce da igreja? Deixa eu lhe falar qual que é o alicerce da igreja. O alicerce da igreja é o amor. Porque o alicerce da igreja é Deus. E Deus é amor. Então, a única maneira com que a gente consiga fazer exatamente o que Deus quer que a gente faça é tendo um alicerce profundo no amor. Eu acredito que você já assistiu muitas vezes na televisão, aqueles filmes de romance, e você vê aquele amor, aquele negócio, aquele beijo, aquele negócio ali, e as pessoas muitas vezes confundem amor com aquilo. As pessoas confundem amor com paixão, mas não é. Paixão é uma coisa que muitas vezes você sente, é um desejo da carne, é uma coisa que você não tem muito controle sobre aquilo, é um sentimento, o amor, a paixão. Mas quando a gente fala sobre amor, e se você ler em Coríntios, o amor tudo suporta, o amor tudo pode, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão de amar. Eu falo muitas vezes, eu estou casado há 13 anos, e no começo, você tem a paixão e tem aquela coisa, mas o que faz com que você tenha um casamento longo, que faça com que você realmente esteja com teu marido ou com a tua esposa até o final da tua vida, é o amor. Porque o amor é uma decisão de eu amar a minha esposa, independente do que acontecer, independente de dificuldade financeira, independente de dificuldades com os filhos, independente de qualquer dificuldade. Eu tenho a determinação de amar a minha esposa até o final. E essa
esse amor verdadeiro por Cristo, essa determinação que tem que ser o alicerce da igreja. É muito importante a gente entender que quando a gente tem uma igreja, como o corpo de Cristo, temos diferentes partes, né? Como a gente já comentou antes, vai ter a gente acaba sendo uma família, e como uma família, vai ter muitas vezes que eu não vou, de certa forma, agree com o meu irmão na igreja, mas independente das nossas indiferenças e do que for, eu tenho que estar determinado a amar aquela pessoa, eu tenho que estar determinado a acertar as minhas indiferenças com aquela pessoa ou com o meu irmão, porque como corpo de Cristo, a gente vai ter que amar uns aos outros. Como corpo de Cristo, a gente vai ter que amar a nossa igreja, a gente vai ter que amar o nosso pastor. Pastores, muitas vezes, você vai ver coisas e você vai falar, mas o que está acontecendo? O pastor errou nisso, ou meu irmão errou naquilo, meu pastor falou de um jeito que eu não gostei. Mas nós temos que entender que o ser humano não é perfeito. Então, como o ser humano não é perfeito, então a gente tem que entender que só através do amor, o alicerce da nossa igreja tem que ser o amor. Porque através do amor a gente vai entender as pessoas, através do amor a gente nunca vai desistir da nossa igreja, a gente nunca vai desistir do nosso corpo. Então a gente tem que estar ciente que o único alicerce para a nossa igreja vai ser o amor, e tem que ser um amor profundo, um amor verdadeiro, que independente do que acontecer, não é uma coisa que você vai sentir vontade de largar tudo, muitas vezes, você vai ter vontades, muitas vezes, de agredir o teu irmão, mas é a tua decisão do amor, porque como eu falei, o amor não é um sentimento, mas o amor é uma decisão. Então essa decisão de amar os teus irmãos, a decisão de você amar o teu próximo, a decisão de você amar as pessoas lá fora, como o corpo de Cristo, como a gente já falou, a gente vai ter que fazer amizades lá fora, a gente vai ter que, de certa forma, curar aquelas pessoas, e muitas vezes nesse processo vai ser difícil, a gente vai tentar desistir. Então, eu gostaria de deixar você refletindo com esses 3 pontos. Quem é a igreja? Você é a igreja. Você é parte da igreja. Você precisa estar conectado com a igreja, porque você é o corpo de Cristo. Se você é uma mão, não tem como você viver fora do corpo. Qual é a obrigação da igreja? Qual que é a tua obrigação? Porque você é a igreja, agora a obrigação é tua. A tua obrigação é de comer com as pessoas, fazer amizade, ser agradável com as pessoas, curar as pessoas, achar qual que é o problema, como você pode estar ajudando alguém e falar que o reino de Deus está próximo. E qual que vai ser o teu alicerce? Porque você, como a igreja, qual que é o alicerce da igreja? É o amor. Então o amor vai ser o teu alicerce também. E lembre-se que o amor não é um sentimento, mas o amor é uma decisão. E eu gostaria que você estivesse pensando nesses 3 pontos. E agora eu gostaria de fazer uma oração por você. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer, ó Senhor Deus Pai, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando da palavra do Senhor, compartilhando com os nossos irmãos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus amado, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ser parte da tua igreja. O Senhor nos deu a oportunidade de ser parte do teu corpo, Senhor Deus Pai querido. E eu oro agora, Senhor Deus Pai querido, que em nome de Jesus, todas essas pessoas que estão nos assistindo hoje, Senhor Deus Pai querido, que o Senhor faça com que elas entendam que elas são a igreja. A igreja não é apenas o pastor ou o grupo de louvor ou o prédio, mas elas são a igreja. Então, toque no coração delas, ó Senhor Deus Pai querido, e faça com que elas entendam que o alicerce para a vida delas, o alicerce para a igreja é o amor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus amado, que o Senhor esteja com elas, protejam elas, ó Senhor Deus amado, e que o seu Espírito Santo esteja convencendo e mostrando, ó Senhor Deus amado, a verdade, ó Senhor Deus amado, que nós somos a igreja, que nós temos a obrigação de trazer salvação, cura
para vidas, ó Senhor Deus Pai querido, e estar pregando o Teu Evangelho, ó Senhor Deus Pai querido, e que a nossa base é o amor. Em nome de Jesus, amém. Então, espero você no nosso próximo sábado, no mesmo horário, nesse mesmo canal. Que Deus abençoe o teu final de semana e a tua semana. Em nome de Jesus, amém.